eu decidi que eu vou compartilhar os meus investimentos aqui no TikTok. Eu tomei a decisão no começo do ano de investir toda segunda-feira R$ 1 milhão e eu posto os meus investimentos. Isso por si só é muito emocionante, porque eu mostro o que eu estou fazendo. Quando eu acerto, eu sou um herói. Não para todo mundo, né? Porque muitos falam que foi por sorte. E quando eu erro, eu sou o fanfarrão que toma a decisão errada publicamente. Requer muita coragem mostrar tudo o que você está fazendo antes de ter a certeza do resultado. Mas eu faço isso há quase 7 anos, então eu sou muito seguro disso. E sou muito seguro de quem eu sou também. E também estou acostumado a tomar porrada na internet. Mas eu decidi que eu vou investir meu dinheiro publicamente aqui. E vocês vão ver tudo o que eu estou fazendo. Toda segunda-feira eu posto isso em outra rede. E decidi que eu vou explicar para vocês aquilo que eu estou fazendo e mostrar também o que eu estou fazendo. Em resumo, ontem eu investi R$ 1 milhão em uma ação. Alguns de vocês vão olhar para isso e pensar, caramba, mas o Thiago investiu R$ 1 milhão. R$ 1 milhão é muito dinheiro. Eu sei que é muito dinheiro. Eu lembro de quando eu estava começando a trabalhar no mercado financeiro, eu ganhava R$ 232 por mês. E nesse período, como eu não conseguia sobreviver dessa grana, eu era garçom no Outback. Então eu trabalhava sexta, sábado, domingo e feriados. E quando eu não trabalhava no Outback, eu era garçom e barman como freela para algumas agências de evento. E eu fui assim por alguns anos, pegando também transporte público. Então era um momento da minha vida muito difícil e eu sonhava em ter 1 milhão. Hoje eu tenho alguns e sou muito grato e me sinto abençoado por isso tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguns de vocês falam, pô, mas eu não tenho R$ 1 milhão para investir, Thiago, então para que eu vou acompanhar os seus investimentos? Eu te digo, quando eu invisto R$ 1 milhão, você poderia investir na mesma coisa com R$ 100 ou com R$ 200. Então, a única diferença é que eu vou investir talvez uma quantidade maior do que alguns de vocês. Mas você tem acesso aos mesmos investimentos que eu, na maioria das vezes. Então, não se sinta de alguma forma mal, porque muitas pessoas olham para algo que alguém fez e se sentem às vezes mal, ao invés de se sentir inspiradas. E uma das coisas que me trouxeram até aqui foi olhar para o sucesso alheio e me sentir muito motivado a chegar lá também. Então tentem trocar o lado ruim pelo lado bom. Eu perguntei uma vez para um cara bom demais nos negócios, ele era bilionário na época, e aí ainda é na verdade. E eu falei, cara, como que eu faço para trocar às vezes um pouco de um sentimento de inveja que eu tenho por alguém que deu muito certo na vida em alguma coisa? Ele falou, troca a inveja pela admiração. E eu fiz, e deu muito certo, foi muito bom. Então eu digo a mesma coisa para vocês. Bom, dito isso, qual foi o investimento que eu fiz ontem? Foi um investimento que eu fiz pensado num cenário que já aconteceu antes no Brasil. Em 2015, a gente tinha um cenário onde a taxa de juros estava muito alta. Lembra 2015? Pau quebrando, politicamente a gente morrendo de medo, o que vai acontecer com o Brasil, para onde vai. Aí a taxa de juros sobe. Por que a taxa de juros sobe? Porque o Brasil precisa captar dinheiro. E como a gente precisa captar dinheiro, os outros países precisam confiar na gente. Só que se a gente está com um risco político muito alto, eles falam, eu não vou botar minha grana nesse país não. Aí o que a gente faz? Sobe a taxa. A gente sobe a taxa para que as pessoas falem assim, eu não quero investir no Brasil porque o risco é muito alto, mas por esse prêmio vale a pena o meu risco. E isso junto com alguns outros, uma conjuntura econômica, então inflação, essas coisas todas, a taxa de juros subiu. Quando a taxa de juros subiu, e a gente estava num patamar parecido com o de hoje, e hoje a gente está com quase 15% de juros ao ano, o que é ótimo para quem é rico, o rentista hoje, falam que o Brasil é o país dos rentistas. Por quê? Porque ser rico no Brasil é muito bom. Ser rico no Brasil é bom demais. Pô, você pega a sua grana, você deixa investida e sem fazer nada, você vai ganhar 15% ao ano? Bom demais, né? 15% se você investir medianamente, porque alguém que sabe investir vai fazer 17%, 18% com renda fixa. Pois bem, o que aconteceu lá? Já que a gente está num cenário parecido com 2015, o que deu certo de 2015 para frente? Fechamos 2015, peguei o resultado de 2016 para 2019. Renda fixa, CDI, rendeu 49%.
Inflação, investimentos ligados à inflação, renderam 99%. IFIX, investimentos ligados a fundo imobiliário, rendeu 120%. Ibovespa, rendeu 165%. Então, o que mais rendeu foram as ações nesse período. E isso daqui é o que menos as pessoas queriam investir. Por quê? Taxa de juros está alta. Você pensa, eu tenho grana para investir. Vou correr risco? Não, vou deixar na renda fixa que já vou ganhar muito dinheiro. E como todo mundo pensa assim, e a taxa de juros está alta porque a economia está instável, as pessoas fogem do risco. E esse é querer fugir do risco? Não, esse é o momento de você ter coragem. Eu aprendi isso nos investimentos, que você precisa ter coragem quando os outros não têm. E você precisa ter medo quando os outros não têm. Você precisa pensar diferente porque nem todos ganham. Então você precisa pensar diferente da maioria. Como eu me treinei a pensar diferente, desde 2008, 2009, quando eu estava ali começando no mercado financeiro, caramba, faz quase 20 anos já, eu continuo pensando diferente, por isso eu colho bons prêmios, porém também colho muitos julgamentos das pessoas, que costumam pensar como a grande massa e tacam pedras em mim por causa disso. Pois bem, decidi então que iria investir um pouquinho mais em ações e a nossa bolsa, ela não despencou, mas de 2021 para cá, o lucro das empresas continuou subindo. O lucro, na verdade, leia-se o EBITDA. EBITDA seria o lucro operacional das empresas, basicamente. Então, o lucro operacional das empresas cresceu. E o preço das empresas não cresceu. Ou seja, teve um descolamento do lucro das empresas para o preço das ações. E isso daqui demonstra oportunidade, ainda mais quando a gente olha para o cenário. E quando a gente olha para o cenário, eu venho investindo em algumas empresas diferentes, mas ontem eu tomei a decisão de procurar uma empresa que eu queria que, de alguma forma, não fosse disruptada por uma inteligência artificial da noite para o dia. E que, de fato, eu acho que é o que vai acontecer com muitas empresas daqui para frente. Muitas mesmo. Empresas bilionárias vão sumir da noite para o dia. E aí, quando eu olho para as empresas que não podem ser disruptadas tão facilmente, eu cheguei a uma empresa que tem um preço sobre lucro de 4,17. O que significa isso? Significa que essa empresa, que tem um preço sobre lucro de 4,17, eu receberia, caso essa empresa se mantivesse no patamar de hoje, o que eu investi em 4 anos, basicamente. E depois disso, é lucro. Ou seja, se eu compro uma empresa por R$10 e ela tem um lucro de R$2 por ano, significa que eu estou pagando um PL de 5 nessa daqui. 10 sobre 2 dá um PL de 5. Em 5 anos eu receberia o meu lucro de volta. Essa empresa aqui tem um PL de 4,17. Não só isso, ela é uma empresa que ao longo dos últimos anos ela teve um crescimento muito consistente. É uma empresa do segmento de energia, muito conhecida. Tem alguns riscos políticos envolvidos, por isso também que ela está tão barata. E eu acabei comprando um pouco dessa empresa e aumentando a minha renda passiva. Eu comprei 96 mil ações de CEMIG 4. 96 mil ações. Então eu comprei 96 mil ações de CEMIG 4. Se essa empresa pagar, por exemplo, R$1 por ano de dividendo, significa que eu vou ganhar 96 mil reais a mais de dividendo, fora a valorização das ações se elas ocorrerem. Então, quando eu vou investindo, eu vou pensando o quê? Em montar uma renda passiva que vai crescendo e fazendo um efeito bola de neve cada vez mais poderoso para que eu use esse dinheiro para recomprar novas ações e assim por diante. Pois bem, ontem então eu comprei 96 mil ações de CEMIG 4. Paguei um preço interessante nela. Não sei qual é o futuro disso, porém me posicionei mais um pouquinho. Toda segunda-feira eu invisto publicamente e aí vou tentar toda terça-feira, se vocês quiserem, trazer para vocês um pouco do meu racional, do que eu estou fazendo com o meu dinheiro, porque o meu propósito aqui é deixar vocês um pouquinho mais ricos. Me diz aí se faz sentido eu continuar com essa série, se fizer, uma vez por semana, vocês me viram aqui explicando as minhas movimentações. Tamo junto.